A gestão, pelo SESC e por todos os envolvidos aí. Então, sendo bem objetivo, este livro, No Caminho da Riqueza, eu defino riqueza como a felicidade completa. E, para mim, com certeza absoluta, essa felicidade completa, ela só acontece se nós tivermos nessa ordem. Primeiro, a felicidade espiritual, depois familiar e, por último, financeira, que a financeira é sempre uma consequência das duas anteriores. Mas se nós invertermos a ordem de qualquer uma delas, né, espiritual, familiar e financeira, nós temos problemas e contratempos que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Então, o livro aborda esses três assuntos e, basicamente, sendo muito objetivo, a parte espiritual, todos nós nascemos em famílias que seguem algo sobre a parte espiritual. E a Bíblia, ela diz claramente que nós temos dois caminhos. Um caminho largo que leva à perdição e um caminho estreito que leva à salvação, e que nós devemos entender isso antes da nossa morte física, porque depois nós não podemos mais mudar o resultado. E a segunda, que é a felicidade familiar, eu posso resumir da seguinte forma: se essa parte espiritual na sua vida está bem, eu vou resumir numa frase e vou repetir para todo mundo entender. Aquilo que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Isso resume a segunda parte. Eu vou repetir essa frase. Aquilo que você fala tão alto, ou soa tão alto, que eu não consigo ouvir aquilo que você diz, né? Ou seja, o que você faz vai ensinar para as pessoas e não aquilo que você diz. É o exemplo, né? Então, isso resumiria rapidamente a segunda parte, que é a parte familiar. E se você nasce numa família e depois você constitui a sua própria família, né? Se você já casou e constituiu a sua família própria, né? E a consequência da felicidade número 3 acaba sendo a área financeira. E então tem muitas coisas que eu e a minha família fizemos, mas principalmente que eu fiz e que eu sofri e causei sofrimento para minha família na parte financeira. E isso foi uma situações muito difíceis, né? E por isso que eu falo com propriedade de algumas coisas que estão aqui dentro da parte financeira. Uso do cartão de crédito, coisas básicas, né, que a gente não para fazer as contas. Um único exemplo do cartão de crédito: se você usa o cartão de crédito e você tem R$1.000 de fatura para pagar e você não paga, ou só paga o mínimo, digamos que o mínimo seja R$300, você deixa R$700 para o próximo mês, e isso é uma dívida, né? Toda compra em cartão de crédito é uma dívida. E se você não paga totalmente essa dívida, no exemplo você pagou R$300, no mês seguinte você tem juros de 10 a 15% sobre os R$700 que você não pagou. E isso, em cerca de 6 meses, esses R$700 viram R$1.400, eles dobram. Então isso causa a ruína de qualquer família, e é um único exemplo. Outros exemplos são citados aqui no livro também, né? E também eu abordo aqui questões de persistência, né? Porque todos nós vamos ter obstáculos, todos os dias nós temos obstáculos e coisas que nós precisamos ter calma, sabedoria para resolver. E tem um exemplo que eu cito aqui que eu vou falar, que uma vez uma equipe de pessoas descobriu que num determinado lugar havia ouro, desde que fosse escavado X metros, né?
tinha que cavar na montanha uma profundidade para encontrar ouro. E isso foi concluído com equipamentos, né, com equipamentos apropriados. E essa pessoa então adquiriu um maquinário e começou a cavar nessa montanha para encontrar ouro. E quando ela cavou a metragem que ela tinha planejado, a profundidade que ela tinha planejado, ela não encontrou ouro. E então ela desistiu e vendeu as máquinas. Mas quem comprou as máquinas pensou, puxa, mas se ele cavou tudo isso, se ele tinha as informações de que ali, depois daquela metragem, havia ouro, talvez tenha, mas está muito perto de ser encontrado. E essa pessoa que comprou as máquinas contratou um engenheiro especialista na detecção de metais embaixo das montanhas, né, dentro das montanhas, e ele conseguiu encontrar o ouro, e o ouro estava a 1 metro de profundidade. A pessoa tinha escavado já uma metragem muito grande, né, mas a 1 metro de profundidade ela encontraria o ouro, e ela desistiu. Então é só um exemplo que eu lembrei aqui, que está no livro, né, que também vale a pena nós pensarmos nisso diariamente quando vem obstáculos, né, ou adversidades para nós resolvermos. E para encerrar a questão financeira, até tem um comentário do rei Salomão, logo na entrada do livro, no início do livro, que isso está na Bíblia, em 2 Crônicas, e diz assim, que Salomão ele se tornou rei quando o seu pai Davi morreu. E Deus apareceu para ele em sonho e disse para ele, o que você quer? Imagine se isso acontecesse com você, né? O que você quer? E é Deus falando, Ele pode lhe dar qualquer coisa. E ele disse, me dê sabedoria para eu governar esse povo tão numeroso. Sabedoria e conhecimento. Ele não pediu para maltratar os seus inimigos, ou coisas pessoais, ou dinheiro, ou luxo. Ele só pediu conhecimento e sabedoria. E ele deu, e consta na Bíblia aqui, e está no livro também, que por ele ter pedido apenas conhecimento e sabedoria, Deus deu muitas outras coisas a ele, e ele acabou se tornando o homem mais rico da época, porque ele não pediu dinheiro, né? E isso veio do coração. Então, isso é um outro exemplo, né, de que tudo que envolver a parte financeira, o sucesso financeiro é uma consequência das duas áreas anteriores, da área espiritual e da área familiar, certo? Então, esse é o assunto basicamente do livro. Quem quiser adquirir também tem em 2 livrarias aqui, a Paraná e a Banca da República, ou aqui, certo? Então, muito obrigado, espero que todos gostem.